Mas, por exemplo, o que o livro selado tem a ver com a nossa salvação? Mais uma vez, João remete à questão entre o bem e o mal, esse grande conflito, né? Vamos dar um pulinho lá, Apocalipse 5, entendermos a riqueza da Bíblia, da sua narrativa no texto. Porque não só interpretar, dizer o que significa, a gente tem que entender a riqueza do texto, como ele é rico em seus sentidos, não é? Bom, resumidamente, o capítulo 5 apresenta uma visão de João. Ele vê um ser assentado no trono com um livro na sua mão direita, todo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, e ninguém pode tocar no livro, abrir o livro, nem olhar para o livro. E João diz que ele chorava muito, no verso 4, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas ele diz, todavia um dos anciãos me disse, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. E eu vi no meio dos tronos, dos seres viventes, dos anciãos, em pé um cordeiro, como que tendo sido morto. Note que o capítulo 17, verso 14, diz que vence quem está com o sangue do cordeiro. Sim. Aqui ele vê um cordeiro de novo, com 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E o verso 7 diz que ele se aproxima, toma o livro da mão direita do que se assenta no trono, e quando ele toma o livro e abre o livro, os seres viventes, os anciãos, começam a cantar. E o verso 9 diz que eles entoam um cântico dizendo, digno és de tomar o livro, desatar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste os que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação. Sim. Aqui está, na riqueza do texto, pastor, a história da redenção, na riqueza do texto hebraico. Há muitas sugestões de interpretação desse texto. Alguns dizem que é o livro que o rei, o livro da lei, que o rei abria, quando o rei de Israel, em Deuteronômio 18, se assentava no trono. Outros dizem que é o livro de Daniel, que foi selado e seria aberto no tempo do fim. Mas quando nós vamos recorrer à narrativa hebraica, nós entendemos que este livro tem que ver com a nossa salvação. Em Jeremias 32, se o senhor puder ler para nós, verso 6. Jeremias 32, a partir do verso 6, aliás. Jeremias 32, 6. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Muito bem. E aí Jeremias diz que veio, no verso seguinte, a ele, o seu primo, e falou, compra o meu campo que está em Anatote. E ele diz no verso 9, comprei de Hananel, filho do meu tio Salum, o campo que está em Anatote, pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Agora anote o verso 10. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei as testemunhas, pesei o dinheiro numa balança, tomei a escritura da compra, tanto a selada, como manda a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Então, em Israel, quando uma pessoa comprava uma terra, assim como hoje tem escrituras, ela ficava com um rolo, um livro selado, e o outro com uma cópia aberta. Quem comprava ficava com a aberta, e a testemunha da cidade geralmente ficava com a cópia selada. Sim. Era a compra da terra. Só que tem uma questão em Israel, só para entendermos Apocalipse 5, tudo isso. Em Israel não se podia vender terra, porque Deus era o dono da terra. No máximo eles podiam arrendar a terra. Quando uma pessoa empobrecia e tinha que vender a terra porque não conseguia cuidar, haviam 2 leis para isso. A lei do Levir, que era o resgatador, Levíticos 25, e a lei do ano do jubileu, que dizia o seguinte, no 50º ano, contava-se lá 49, 50º ano desde que eles entraram na terra, de 50 em 50 anos, todo que se vendeu como escravo será liberto, e toda a terra que foi vendida deve ser devolvida. Então, se você empobrecesse e fosse vender a terra para mim, e eu fosse comprar, ela valeria tanto não pelo tamanho da terra, quanto pelo tempo que eu usaria essa terra. Porque no ano do jubileu eu tinha que devolver. Se eu não devolvesse, morria. Ou seja, eu comprava a terra e ficava com o livro selado, certo? Pois bem, se eu comprasse a sua terra e ficasse com esse livro selado, poderia vir um resgatador, um levir, a lei do levirato, Levíticos 25. Sim. E ele podia resgatar a terra que você vendeu. E quando ele pagasse o preço da terra a mim, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que devolver a ele a cópia fechada. Com esta, a cópia aberta. Com esta cópia aberta, ele iria até a testemunha, o juiz da cidade, e pegaria a cópia fechada. Significava a terra pertence a vocês de novo. Terra em Israel sempre foi importante. Sim. Em Salmo 105, a partir do verso 32, o salmista louva a Deus porque dá posse da terra. Em Isaías 11:11, ele diz que para salvar o povo ele vai devolver a terra. No livro de Juízes, quando o povo peca, o que Deus faz? Tira a terra, manda um inimigo. Para o povo entender que eles estão perdidos. Perder a terra significa estar perdido, não salvo. Recuperar a terra significa estar salvo. Então, em toda a Bíblia, ter a posse da terra significa estar salvo.
O que isso tem que ver com Apocalipse 5? A Bíblia diz que Adão, nosso primeiro pai, vendeu essa terra para o diabo. Foi. Em Mateus 4, ele chega a oferecer o mundo para Jesus, inclusive. E ele sabe que Jesus vem resgatar a terra. Mas qual é o preço? É o sangue. Quando Jesus paga o preço e resgata a terra, ele pode tomar o livro de Apocalipse 5 e abrir o livro. O livro simboliza posse da terra. Ou seja, quando João está nos mostrando isso em Apocalipse, ele está dizendo a nossa salvação é certa. Tudo isso a partir da cultura hebraica. Uau, extraordinário.